Isto também passará. Depois de uma longa e árdua viagem pelo deserto, um sufi chegou por fim a uma aldeia. A aldeia tinha o nome de Colinas Arenosas e o seu aspecto era árido e seco. Não havia muito verde, excepto o feno para o gado e alguns arbustos. As vacas eram o principal meio de vida das pessoas de Colinas Arenosas. O sufi perguntou educadamente a alguém que passava se havia algum lugar onde podia encontrar comida e abrigo para aquela noite. A coçar a cabeça, o homem respondeu-lhe: "Bem, não temos um lugar desses na aldeia, mas estou certo de que o Shakir ficará encantado de o brindar com a sua hospitalidade por esta noite." Então o homem indicou-lhe o caminho da fazenda que pertencia a Shakir, cujo nome significa aquele que agradece constantemente ao Senhor. No caminho até à fazenda, o sufi parou perto de um pequeno grupo de anciões que estavam a fumar cachimbo e eles confirmaram que estava na direção certa. Eles disseram que Shakir era o homem mais rico da região. Um dos homens disse que Shakir era dono de mais de 1000 vacas. E isso é maior do que a riqueza de Haddad, que vive na aldeia vizinha. Pouco tempo depois, o sufi estava parado em frente à casa de Shakir a admirá-la. Shakir, que era uma pessoa muito hospitaleira e amável, insistiu para que o sufi ficasse por alguns dias na sua casa. A mulher e as filhas de Shakir eram igualmente amáveis e deram o melhor ao sufi. Inclusivamente, no final da sua estadia, deram-lhe uma grande quantidade de comida e de água para a sua viagem. No seu caminho de regresso ao deserto, o sufi não conseguia parar de se perguntar o significado das últimas palavras de Shakir. No momento da despedida, o sufi tinha-lhe dito: "Dê graças a Deus pela riqueza que tem." Ao que Shakir tinha respondido: "Sufi, não se engane pelas aparências, porque isto também passará." Durante o tempo em que havia passado no caminho, o sufi tinha compreendido que qualquer coisa que ouvisse durante a sua viagem oferecia-lhe uma lição para aprender e, portanto, valia a pena considerá-la. Além de tudo, essa era a razão pela qual tinha feito a viagem, para aprender mais. As palavras de Shakir ocuparam os seus pensamentos e ele não tinha a certeza de ter compreendido completamente o seu significado. Quando estava sentado sob a sombra de um arbusto, a rezar e a meditar, recordou-se do ensinamento sufi sobre fazer silêncio e não se precipitar em tirar conclusões para finalmente alcançar a resposta. Ele sabia que iria compreender quando chegasse o momento certo, uma vez que tinha sido ensinado a permanecer em silêncio e a não fazer perguntas. Assim, largou os seus pensamentos e submergiu a sua alma num estado de profunda meditação. E assim se passaram mais 5 anos, viajando por diferentes terras, conhecendo pessoas novas e aprendendo com as suas experiências ao longo do caminho. Cada nova aventura oferecia uma lição a ser aprendida. Entretanto, como requeria o costume sufi, permanecia em silêncio, concentrado nas ordens do seu coração. Um dia, o sufi voltou a Colinas Arenosas, a mesma aldeia onde tinha passado alguns anos antes. Lembrou-se do seu amigo Shakir e perguntou por ele. "Está a viver na aldeia ao lado, a 10 milhas daqui. Agora trabalha para Haddad", respondeu o homem da aldeia. Surpreendido, o sufi lembrou-se que Haddad era o outro homem rico da região. Contente com a ideia de voltar a ver Shakir novamente, apressou-se para ir à aldeia vizinha. O sufi foi bem recebido por Shakir na maravilhosa casa de Haddad. Ele agora parecia muito mais velho e estava vestido com roupas humildes. "O que é que lhe aconteceu?" quis saber o sufi. Shakir respondeu que 3 anos antes uma cheia tinha o deixado sem vacas e sem casa, e ele e a sua família tornaram-se empregados de Haddad, que sobreviveu à cheia e que agora desfrutava da posição do homem mais rico da região. Entretanto, esta alteração na sorte não tinha mudado o caráter amistoso e atencioso de Shakir e da sua família. Cuidaram amavelmente do sufi na sua cabana durante os 2 dias em que ficou e deram-lhe comida e água antes dele voltar a partir. Na sua despedida, o sufi disse: "Sinto muito pelo que aconteceu consigo e com a sua família, mas sei que Deus tem um motivo para aquilo que faz." Ao que Shakir respondeu: "Mas não se esqueça, isto também passará."
A voz do Shakir ressoou como um eco aos ouvidos do Sufi. O rosto sorridente do homem e o seu espírito tranquilo não abandonavam o seu pensamento. O que terá ele querido dizer com aquela frase desta vez? O Sufi sabia agora que as últimas palavras de Shakir na visita anterior anteciparam-se às mudanças que ocorreram. Mas desta vez perguntava-se o que poderia justificar um comentário tão otimista. E assim deixou a frase de lado novamente, preferindo esperar pela resposta. Passaram-se meses e anos e o Sufi, que estava a ficar velho, continuou a viajar sem nenhuma intenção de parar. Curiosamente, as suas viagens sempre o levavam de regresso à aldeia onde vivia Shakir. Assim, ele demorou 7 anos para voltar a Colinas Arenosas e, ao chegar, viu que Shakir estava rico novamente. Agora vivia na casa principal da propriedade de Haddad e não na pequena cabana. Haddad morreu há 2 anos, explicou Shakir, e como não tinha herdeiros, decidiu deixar a sua fortuna para mim como recompensa pelos meus serviços leais. Quando estava a terminar a sua visita, o Sufi preparou-se para a viagem mais importante da sua vida. Cruzaria a Arábia Saudita para fazer a sua peregrinação a pé até Meca, uma antiga tradição entre os seus companheiros. A despedida do seu amigo não foi diferente das outras vezes e Shakir repetiu a sua frase favorita: "Isto também passará." Depois da peregrinação, o Sufi viajou até à Índia. Ao voltar à sua terra natal, a Pérsia, decidiu visitar Shakir mais uma vez para ver o que tinha acontecido com ele. Assim, dirigiu-se para Colinas Arenosas. Mas, em vez de encontrar o seu amigo Shakir, mostraram-lhe uma humilde sepultura com a inscrição "Isto também passará." O Sufi ficou ainda mais surpreendido do que das outras vezes quando o próprio Shakir tinha pronunciado estas palavras. As riquezas vêm e as riquezas vão, pensou o Sufi, mas como pode um túmulo mudar? A partir de então, o Sufi adquiriu o costume de visitar a sepultura do seu amigo de tantos anos e passava algumas horas a meditar na última morada de Shakir. Entretanto, numa das suas visitas, o cemitério e a sepultura tinham desaparecido, arrasados por uma inundação. Agora, o velho Sufi tinha perdido o único vestígio deixado por um homem que tinha marcado tão excepcionalmente as experiências da sua vida. E o Sufi permaneceu durante horas nas ruínas do cemitério, a olhar fixamente para o chão. Finalmente, levantou a cabeça para o céu e então, como se tivesse descoberto um significado mais elevado, baixou a cabeça em sinal de confirmação e disse: "Isto também passará." Por fim, o Sufi ficou demasiado velho para viajar e decidiu fixar-se no lugar e viver tranquilo e em paz pelo resto da sua vida. Os anos passaram-se e o ancião dedicava-se a ajudar quem se acercava dele e a aconselhar e compartilhar as suas experiências com os jovens. Vinha gente de todas as partes para se beneficiar da sua sabedoria. E a sua fama chegou até ao grande conselheiro do rei, que estava casualmente à procura de alguém com uma grande sabedoria. O facto era que o rei desejava que lhe fizessem um anel. O anel teria de ser especial. Devia ter uma inscrição de tal forma que quando o rei se sentisse triste, olhasse para o anel e ficasse contente. E se estivesse feliz, ao olhar para o anel, se entristeceria. Foram contratados os melhores joalheiros e muitos homens e mulheres apresentaram-se para dar sugestões sobre o anel, mas o rei não gostava de nenhuma. Então o conselheiro escreveu para o Sufi a explicar a situação, pedindo ajuda e a convidá-lo para ir ao palácio. Sem abandonar a sua casa, o Sufi enviou a sua resposta. Poucos dias mais tarde, foi feito um anel com uma esmeralda e foi entregue ao rei. O rei, que tinha estado deprimido durante vários dias, mal o recebeu, colocou o anel no dedo e, ao olhá-lo, deu um suspiro de decepção. Logo depois começou a sorrir e, pouco tempo depois, ria às gargalhadas. No anel estavam escritas as palavras: "Isto também passará." Gratidão por ter assistido. Se gostou deste vídeo, clique em gosto, partilhe e subscreva o canal.